Igreja, convido os irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Acompanhe aí, essa é a santa palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra e queremos nesse momento, ó Deus, rogar ao Senhor, que o Senhor nos auxilie, primeiramente o pregador, a expor a Tua palavra com a autoridade que provém de Ti, com entendimento, com sabedoria. Capacita-me, ó Deus, apesar das minhas falhas e das minhas debilidades. Também ilumina os meus irmãos para que compreendam e que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações, para que glorifiquemos e exaltemos o Teu nome e sejamos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. O ano era 2014. Deus converteu o meu coração e eu estava muito feliz, animado. E eu tinha um amigo que era cristão, havia pregado o evangelho para mim algumas vezes, ia à igreja, eu fui com a família dele algumas vezes para a igreja, e eu queria contar essa notícia para ele, que Deus havia alcançado o meu coração. Eu estava no ensino médio ainda na época, o chamei para conversar, nós fomos no intervalo em um lugar lá na escola, e eu disse para ele, olha, eu tenho uma grande notícia para te dar. Deus converteu o meu coração, eu estou sendo discipulado e o meu batismo está marcado. E eu estava animado, contando aquela notícia com muita alegria. E ele, que bom, era só isso? Sim. E ele foi embora. E eu fiquei, como assim? Ele não ficou feliz? Ele não se alegrou? Lógico, na época ele não estava numa fase boa da sua fé, ele estava enfrentando alguns problemas, estava afastado. Hoje, graças a Deus, ele é um cristão firme e comprometido. Mas na época não. E ele não se alegrou. Como você reagiria se fosse alguém te contando uma notícia dessas? Você se alegra quando outros creem no Evangelho? Quando pessoas são batizadas, professam a fé ou se voltam novamente para o Evangelho? Esse será um dos pontos que esse texto irá tratar e nós vamos refletir nessa manhã. Crianças, caso vocês estejam desenhando, eu vou pedir que vocês façam um desenho. Desenhem uma família aqui na frente, sendo recebida, sendo batizada, e você e sua família nos bancos olhando. Então é isso que eu quero que vocês desenhem, uma família aqui na frente sendo batizada e vocês nos bancos, juntamente com a sua família, olhando. Antes de nós entrar, agora nos voltando novamente para a carta, no texto, eu gostaria de fazer umas breves considerações antes de entrarmos no texto propriamente. O autor dessa carta é João, um dos 12 discípulos de Jesus. Mas não só isso, João, dentre os 12, ele era um dos mais próximos. Ele e mais 2 viram coisas que os outros discípulos não viram. Portanto, era alguém que tinha autoridade apostólica. Ele era um apóstolo. Mas João não era somente um apóstolo, ele também era um pastor. A tradição antiga diz que João plantou igrejas na cidade de Éfeso. Fundou igrejas ali.
João é o autor, o apóstolo João, mas quanto aos destinatários, quem são os destinatários? Não tem como saber. Há várias especulações sobre aonde estes irmãos aos quais João escreve estavam, mas não dá para ter certeza ao certo de onde era exatamente. Mas nós sabemos, não sabemos aonde eles estavam, mas sabemos várias informações de quem eles eram ao longo da carta. Provavelmente eram crentes gentios que já caminhavam há algum tempo na fé, mas que estavam enfrentando problemas, dificuldades que nós veremos ao longo da exposição. E o tema da exposição desta manhã é: desfrute da doutrina da encarnação de Cristo. Desfrute da doutrina da encarnação de Cristo. O primeiro ponto, verso 1, creia na doutrina da encarnação de Cristo. Segundo ponto, versículo 2 e 3, proclame a doutrina da encarnação de Cristo. E o final do verso 3 e 4, alegre-se na comunhão da doutrina da encarnação de Cristo. Primeiro ponto, creia na doutrina da encarnação de Cristo, versículo 1, eu vou ler novamente e peço que os irmãos acompanhem. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Perceba como essa carta começa de uma forma muito singular. Não há apresentação, saudações, bênçãos. João simplesmente começa já falando. E isso, os estudiosos entendem, revela uma profunda conexão entre ele e os destinatários. João não precisa falar quem ele é. João não precisa se identificar, dar detalhes. Eles estão lendo e eles já sabem. É João. E uma prova disso é que ao longo da carta ele os chama de filhinhos, revelando essa intimidade, esse amor, essa relação bem próxima que ele e os destinatários possuíam. Então ele começa com o que era desde o princípio. Princípio aqui refere-se ao princípio absoluto do universo. E o que era é uma referência a Jesus Cristo, a pré-existência, a divindade de Jesus Cristo. Há uma similaridade aqui com João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então aqui ele está falando sobre Jesus, sobre a eternidade de Jesus. Jesus estava no princípio com Deus. E então ele prossegue. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Jesus Cristo, portanto, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, Deus, justo, santo, glorioso, encarnou-se de tal forma que homens o viram, homens o ouviram, tocaram nele. João reclinou-se sobre ele. O cantor presbiteriano Estênio Marcius escreve poeticamente, de uma forma muito bela, descreve a humanidade de Jesus na sua canção Alguém Como Eu. Eu quero ler um trechinho da música que diz assim: entra, mestre, descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela para a rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? João está dizendo, Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnou-se. Em carne encarnou-se e osso. Mas por que João está dando tanta ênfase para isso? Se você acompanhar na sua Bíblia, ele fala sobre isso no verso 1, o que temos ouvido, o que temos visto. No versículo 2 novamente, temos visto. Versículo 3 novamente, temos visto e ouvido. Por que tanta repetição? Para a cultura da época, a cultura grega, era difícil aceitar a humanidade de Jesus, porque eles viam a matéria como má. Aquilo que era bom, santo, justo, era imaterial. Aquilo que é material não podia ser algo bom. E isso originou uma heresia chamada docetismo,
que era isso? Esses hereges, os docetas, eles criam que Jesus parecia ter parecido em carne, mas só parecia. Ele parecia ter parecido em carne, mas Jesus não encarnou-se de fato na matéria. Jesus era uma espécie de fantasma. Ele não tinha um corpo de fato. Era isso que essa heresia, o docetismo, acreditava. E algumas pessoas dessa igreja ou dessas igrejas, as quais João escreve, abraçaram essa heresia. Eles criam então que Jesus não tinha um corpo físico de fato. Ele era uma espécie de fantasma. Então houve, provavelmente a carta indica, uma ruptura na igreja. A igreja, vários irmãos se afastaram, mas o problema não para por aí. Esses que se afastaram, acreditavam nessa heresia, estavam influenciando os membros que ficaram a crerem nessa heresia e se afastarem também. Então João está escrevendo para esses que ficaram e dizendo: não, Jesus não era um fantasma, ele tinha um corpo, ele encarnou-se de fato. E daqui, meus irmãos, nós já podemos tirar duas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, alguns irmãos, embora acreditem que Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus e, portanto, encarnou-se, embora creiam nisso, acreditam que o corpo que Deus nos deu não é tão bom como a alma. O corpo não é tão bom. A prova disso, como isso se manifesta, é, por exemplo, um descuidado para com a alimentação. Semana que vem, no sábado, se eu não me engano, se eu não estou enganado, nós vamos ter uma programação da SAF que tratará justamente sobre isso, nutrição. Se você olhou para essa temática e pensou assim: nutrição? Nós devíamos estar estudando a Bíblia, não nutrição. E pensou isso, provavelmente você está inclinado a dar mais valor à parte imaterial do que a material. Está tratando com inferioridade o corpo que Deus nos deu. Lembrem, Deus criou o homem antes do pecado entrar no mundo com um corpo. E os novos céus e nova terra, nós teremos também o quê? Um corpo. Não menospreze o corpo que Deus te deu. Ele não é inferior. Está logicamente afetado pelo pecado, enfrentamos enfermidades, dificuldades, mas não devemos menosprezá-lo, tratá-lo como inferior. Uma outra forma que isso manifesta é o desprezo, por exemplo, com o descanso. Nós seminaristas lutamos contra isso. Não, o descanso é na glória. Aqui nós não descansamos e surramos o nosso corpo. Devemos ter cuidado com essas coisas. E uma segunda aplicação para as nossas vidas é: creia. Se apegue a essa verdade, que Deus se fez homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua concepção foi sobrenatural, mas o seu nascimento foi natural. Ele nasceu, foi enrolado, porque seu corpo sentia frio, cresceu, se desenvolveu física e intelectualmente. Seu corpo foi perfurado, dele jorrou sangue, água. Cristo viveu essa vida em carne e osso. Creia nisso. Crianças, vocês também devem crer nisso, que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem em uma única pessoa. Talvez isso gere algumas dúvidas em vocês, que vocês podem perguntar aos pais em casa, mas creiam nisso. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creia na doutrina da encarnação de Cristo. Mas não só isso, proclame a doutrina da encarnação de Cristo. Verso 2 e 3a. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. No versículo 2,
se você observar aí, o versículo 1 ele termina com o verbo da vida. O versículo 2 é como se fosse uma nota explicativa acerca do verso 1. Se você olhar aí na sua Bíblia, ele já começa com a vida. Não vida, mas a vida. E ele segue, e dela damos testemunho, ou seja, a vida. Aí ele mais uma vez fala da vida eterna, a qual estava com o Pai. Aqui é uma outra forma de João falar sobre o que era desde o princípio, colocado de uma outra forma, a vida eterna, a qual estava com o Pai. E novamente ele fala dessa manifestou, início do verso 2, final do verso 2, foi manifestada, e aqui refere-se à vinda, à encarnação de Cristo. Esse é o anúncio apostólico. Nós proclamamos que Cristo veio em carne. É interessante que a argumentação de João não é uma argumentação baseada numa convenção doutrinária, é a experiência. João não está argumentando com base na lógica de uma doutrina, de uma convenção doutrinária, embora ele pudesse argumentar logicamente de um sistema ali doutrinário, mas ele não está. A argumentação dele é com base na experiência. Ele sabe que é verdade que Cristo encarnou-se porque ele experimentou. Assim como os demais apóstolos, ele está dizendo, eu vi. Agora nas férias, quando nós fomos para o Rio Grande do Sul, nós fomos visitar um amigo na Serra Gaúcha. Nós deixamos o nosso carro na Igreja Presbiteriana de Canoas e fomos com ele de carona, eu, minha esposa e as crianças. E as estradas na serra, elas são muito perigosas. E em um determinado trecho, um baixo, perto de uma ponte, nós descemos e quando percebemos vinha uma carreta tombando. Foi tudo muito rápido. E surgiu uma van do nada, bateu na carreta, voou a carroceria para baixo da ponte. Nós freamos com o carro, aquele acidente ali, poucos metros, uma pequena explosão. O motorista da carreta morto, infelizmente. Mas por que eu estou contando isso? Porque ninguém nos contou isso. Nós vimos, nós presenciamos ali aquilo que poderia ser com a gente. E é isso que João está fazendo. Ele está oferecendo um testemunho com base na sua experiência. Nós vimos, nós tocamos, nós ouvimos. Com base na sua experiência e autoridade apostólica. E por que essa é uma questão tão importante? Por que é tão importante João afirmar e defender que Jesus encarnou-se, que Deus tornou-se homem? Pense sobre o Evangelho. Deus é justo, é santo, é amoroso. E nós somos pecadores. Nós pecamos, você sabe que você peca. Nós pecamos. E o pecado requer punição, morte. E Deus, sendo justo, sendo santo, Ele não pode simplesmente deixar. Nós mesmos nos indignamos. Se um juiz disser para um assassino que matou, 20 crianças, não, está tudo bem, vai embora. Nós ficamos indignados, nós queremos justiça. E Deus, sendo justo, amoroso, Ele precisa punir. E é aí que entra o nosso Salvador, que morre em nosso lugar, sofre a nossa punição. A ira, a justiça de Deus é saciada nele. Mas para que ele pudesse morrer em nosso lugar, ele tinha que ser primeiramente homem. Porque um homem não pode redimir, não pode salvar outro homem. Só Deus pode. Mas ele também precisava ele tinha que ser Deus, porque um homem não pode salvar outro homem, mas ele tinha que também ser homem. Foi Adão que pecou. Somos nós homens que pecamos. Nós precisamos de um substituto, de um representante homem. Deus, mas também homem. E se, portanto, alguém nega essa verdade de que Jesus não é homem, ele é só um fantasma, então tudo cai por terra. E quem nega que Jesus é homem, negou a fé. Essa pessoa
não é cristã. Por isso, tanta ênfase por parte de João e dos apóstolos em proclamar que Deus tornou-se homem, que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O pastor presbiteriano Gary Bird, não sei pronunciar o certo o nome dele, ele é pastor presbiteriano e também comentarista bíblico. E ele também é capelão da Marinha dos Estados Unidos. E ele conta que certa vez ele foi fazer um ofício lá, um serviço, como capelão, numa escola de oficiais, e o seu superior disse assim: por favor, faça uma oração agora, mas não mencione nada sobre Jesus. Não fale nada sobre Jesus, porque é ofensivo. E aí ele conta, num comentário, como reagir diante dessa situação. É difícil proclamar que Deus se fez homem, que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso escandaliza, isso choca, isso é loucura. Mas é essa a mensagem dos apóstolos, é essa a mensagem da igreja do Senhor. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por isso, quando você for pregar o evangelho, evangelizar, falar de Jesus, falar o evangelho para outras pessoas, seja no trabalho, seja para os seus parentes, para os seus amigos, não deixe de anunciar a encarnação de Cristo, que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, que Ele encarnou-se, que Ele habitou entre nós. Proclame, fale da encarnação de Cristo, proclame a encarnação de Cristo. Creia na encarnação de Cristo, mas também proclame a encarnação de Cristo. E por último, e não menos importante, alegre-se na comunhão da doutrina da encarnação de Cristo. Verso 3b e 4. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João agora fala do propósito, então, desse testemunho, desse anúncio, dessa proclamação, que está aí, uma palavra muito importante para nós cristãos, que é comunhão. O léxico do Novo Testamento diz que comunhão é o ato de compartilhar as atividades ou privilégios de uma íntima associação ou grupo. Veja, João está dizendo que ele está escrevendo para que eles, os receptores dessa carta, e ele e os demais apóstolos, tenham unidade doutrinária. João está escrevendo para que os receptores dessa carta e ele e os demais apóstolos tenham unidade doutrinária. E desta unidade doutrinária flui a comunhão profunda. Essa íntima associação que o léxico define. Olha que interessante. E aí, verso 3, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E aí, tendo essa unidade doutrinária entre eles, João e os demais apóstolos, vai ter comunhão com Deus, com Jesus Cristo. Quem tem unidade com a doutrina dos apóstolos, em especial aqui no texto sobre a pessoa de Jesus Cristo, tem comunhão com Deus. Quem não tem unidade doutrinária com a doutrina dos apóstolos, não tem comunhão com Deus. A queda, ela afetou a humanidade, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Ela quebrou o nosso relacionamento com Deus, mas ela também quebrou o nosso relacionamento uns com os outros. Se você lembrar aí de Caim e Abel, né? Gênesis 4 já mostra isso. E Jesus, ele restaura não só a comunhão com Deus, mas também a comunhão de uns com os outros.
E aí é interessante perceber a centralidade da pessoa e obra de Jesus Cristo, não só na salvação, mas também na comunhão. Jesus é central para nós, não só na salvação, mas na comunhão. E disso nós podemos tirar algumas aplicações também. Primeiro, quem nega essa verdade, que é a verdade do Evangelho, que Deus tornou-se homem para morrer em nosso lugar, quem nega isso não tem comunhão com Deus. Ah, mas a pessoa faz tudo certinho, faz isso, faz aquilo, só falta acreditar em Jesus Cristo, só falta? Não, falta tudo, a chave para ela não tem, e por isso ela não tem comunhão com Deus. E uma segunda aplicação é que a mentalidade da nossa época é mais ou menos o seguinte: vamos ver o que nós aqui temos em comum acerca de Jesus Cristo, e tudo aquilo que nós divergimos, que nós não concordamos, deixa de lado. Não, isso não importa, vamos ver o que a gente tem em comum, é isso que importa. E quando nós olhamos para as Escrituras, não é isso que nós vemos. Augusto Nicodemos, comentando esse texto, diz o seguinte: embora a intolerância baseada em um rigorismo doutrinário certamente tenha contribuído para as divisões da igreja no passado, isso não quer dizer que podemos abandonar a rigidez doutrinária estabelecida pelas Escrituras com a base da comunhão cristã. Senão essa suposta unidade será apenas externa e formal. É bem verdade que esse rigorismo nos fez ter problemas, mas não é por causa disso que nós vamos abandonar. Isso é extremamente importante. A rigidez doutrinária não é estabelecida por nós, é estabelecida pela própria Escritura, e é a base da comunhão cristã. Mas esse rigor doutrinário, ele não é frio, desprovido de emoção. Olha o que o texto diz, verso 4: escrevemos, pois, estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João certamente já estava feliz porque aqueles irmãos já haviam crido no Evangelho, já tinham professado a fé em Cristo, e a sua fé e a sua alegria estaria ainda mais completa se eles permanecessem firmes diante daqueles ataques, crendo no Evangelho. Nós nos alegramos com muita coisa, né? Muita coisa traz alegria para o nosso coração. Casar, quando os jovens, as jovens, quando nós encontramos alguém, noivamos e casamos, é aquela alegria. Os filhos são uma grande alegria em nossa vida, né? Essa igreja, muitos filhos, muitas crianças têm nascido aqui, graças a Deus. Coisas menos importantes, mas também o time de futebol está ganhando, nós nos alegramos com isso. As crianças também se alegram, né? Ir para a casa do amigo, ganhar alguma coisa que gosta, jogar videogame, várias coisas trazem alegria para o nosso coração. Mas a pergunta é: você se alegra quando pessoas professam a fé, são batizadas aqui na frente? Você se alegra com isso? Do tipo, voltar para casa, conversando: nossa, a nossa igreja está crescendo, crianças estão se desenvolvendo, professando a fé, pessoas novas estão se achegando. Você se alegra com isso? Crianças, quando alguém aqui na frente professa a fé, quando alguém crê no Evangelho ou se volta porque estava em disciplina, é motivo de alegria. Por isso, naquele desenho que eu pedi para vocês desenharem de uma família aqui na frente, a família de vocês aí, por favor, coloquem um sorriso no rosto da família que está sendo batizada e também da família que está assistindo, a sua família. Nós devemos nos alegrar com isso. Isso é inclusive um termômetro para saber se nós estamos firmes, bem na fé. Porque pense, pessoas, vários momentos sendo recebidas aqui, fazendo a profissão de fé, sendo batizadas, e você indiferente. Para você, tanto faz como tanto fez, se pessoas se achegam, se pessoas não se achegam, isso não faz diferença na sua vida. Você não se alegra com isso.
você não fica grata ou grato a Deus com isso, isso é um sinal de que você ou não é cristão, ou não está bem na fé. Assim como aquele meu amigo, que não estava bem, infelizmente na época, ele não se alegrou com a notícia maravilhosa de que alguém havia crido no Evangelho. Por isso, nós devemos nos alegrar na comunhão da doutrina da encarnação de Cristo. Desfrute da doutrina da encarnação de Cristo. Primeiramente, creia na doutrina da encarnação de Cristo. Proclame a doutrina da encarnação de Cristo e alegre-se na comunhão da doutrina da encarnação de Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o nosso Senhor viveu entre nós. Ele provou, sem pecado, mas das nossas dificuldades e das nossas lutas. Por isso que Ele é um sumo sacerdote, Ele é um intercessor que sabe o que nós passamos, porque Ele viveu isso, e isso é maravilhoso. Isso deve trazer alegria, e nós devemos crer nisso, que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Ó Deus, dá-nos a graça, nos ajuda a proclamar essa verdade, Senhor. Ao longo dessa semana, que proclamemos que Deus se fez homem. E assim, nos alegremos na comunhão, hoje mesmo, ó Deus, com pessoas aqui, sendo batizadas, na comunhão que teremos logo mais no almoço, ó Deus. E assim nos alegremos nesse Cristo que traz salvação e traz comunhão. Louvado seja o Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé ao som dos instrumentos, para mais uma vez entoarmos mais um hino ao Senhor.